O Senhor me orientou para trazer esse tema hoje aqui, do que a gente, na verdade, pode falar ou entender sobre a Igreja de Cristo. Tá? E quando Pedro entra no mérito aqui, ele dedica, né, essa noção como sendo um dos fundamentos principais da fé. Tudo que ele tratou aqui, ele até fala isso como um leite espiritual, né? Ou seja, uma orientação, um princípio exatamente destinado com esse objetivo de formar aqueles que queiram realmente ser de Cristo. As bases mais principais do alicerce dessa fé que Jesus endereçou à igreja. E quando ele entra na questão da pedra, ele está se referindo a tudo aquilo que Jesus gerou por si mesmo a nível de testemunho messiânico. A pedra aqui, ela representa exatamente isso, a ação dele, a encarnação dele, tudo aquilo que ele foi em plenitude e perfeição, porque prescreve a fé. Que um lado foi rejeitado, por outro foi aceito. E ele trabalha exatamente essa questão da liberdade das pessoas, de acatarem ou então isso, de se oporem. E isso aconteceu na história, e obviamente a gente pode provar. Mas ele está deixando muito claro exatamente o quê? Essa ordem de construção. Primeiro vem a igreja ou o evangelho? Primeiro vem o evangelho ou Cristo? Então há uma ordem de formação. Primeiro ele, depois o evangelho, depois a igreja. Então essa ordem não pode ser quebrada e alterada. Eu vou explicar por quê. Aí ele entra lá um pouquinho mais à frente do texto que o pastor, eu me referi aqui, e ele fala exatamente do quê? Dessa realidade da igreja como um aspecto visível, como ela tem que ser vista por nós, como ela tem que ser entendida por nós. De uma forma materialista, que diz respeito à visão arquitetônica, templo, ou isso, como um organismo ministerial, de funções, né? E ele começa a trabalhar exatamente esses pontos. Bom, o que eu vou falar aqui, muita gente não sabe, e os que sabem não querem acatar, porque guardam tradições, aí é uma complexidade meio... que não é, para mim, aqui um objetivo tratar. Mas muita coisa que o pastor eu vou falar aqui, para poder te ajudar a entender o chamado de Cristo e a tua posição na igreja que ele pagou com a vida, vai contra esses conceitos aqui. Exemplo, essa visão institucional da igreja. Entendeu? Esse conceito de que a igreja é uma organização. Não, ela não é uma organização, ela não é uma instituição. Quem inventou isso foi o protestantismo. A princípio, a maçonaria que precisava de uma emancipação, e a forma como ela conseguiu ter a sua emancipação institucional foi trocando de gerente. Tirou o poder dos papas e colocou na mão dos reformadores. É mais ou menos o esquema. O que ela queria? Ela queria confiscar o ensino religioso. E a única forma que realmente ela encontrou de poder passar às pessoas essa nova versão de evangelho era todo mundo acreditando que Deus está na igreja ou que Deus estava na reforma e dando crédito para aqueles que iniciaram esse processo de educação universal, que os irmãos sabem que da reforma saiu a Carta Magna, da reforma saiu a Constituição de praticamente todo o planeta, ok? A formação do Estado, até mesmo aquela visão dos três poderes, enfim. Então, uma coisa que, na verdade, pode ser buscada por vocês e compreendida. Só que Deus não tem nada a ver com esse plano. Esse plano não é dele, esse propósito não é dele, e há muita coisa lá que você, se conhecer bem a palavra de Deus, você vai considerar lixo. Tá? Cristianismo é um lixo, é uma lata de lixo. Que tudo que está lá é esquema dessa filosofia que se mistura com o evangelho. Bom, a questão é que desse conceito institucional para a igreja, que é o dispensacionalismo na teologia, para dedicar essa corrente teológica, uma das coisas que mais me preocupa é que as pessoas passaram a acreditar que a igreja institucional é o lugar da bênção, é o local da bênção, que Deus está lá, que Deus habita lá, que Deus reside lá, e isso não tem base bíblica. Não tem. Não foi isso que Jesus pregou. Então muita gente, quando se ajunta dentro da igreja, acredita que ele vai lá ter um encontro com Jesus, e não é com Jesus, é com o Genésio. Porque de Jesus não tem nada.
Jesus está na palavra. Não está aqui no nosso meio. Aqui no nosso meio pode ter de tudo, se você quer saber. Você vai saber se ele está aqui, se a palavra dele for pregada como ele pregou. Já esses outros detalhes é tudo relativo. Então muita coisa que eu vou falar aqui vai contra isso aí. Bom, segundo ponto também. Existe uma única igreja? Sim. Uma igreja universal? Sim. Mas a única igreja não sai daqui. Não sai de qualquer plano institucional. Eu vou te falar da onde ela saiu, aonde ela está até o dia de hoje. Só que detalhe, ela não tem essa marca institucional. Ela não está dentro do cristianismo. Podemos considerar que exista uma igreja única? Sim. Mas por fatores, por marcas, que não condizem com esses conceitos e essas tradições que vêm da religião. Tá? E um outro ponto também. Essa igreja que assume ser mediadora da salvação. Porque ela porta bênçãos, certas autoridades, para salvar, até mesmo condenar, não sei, perdoar pecados, como foi o catolicismo. A igreja evangélica de hoje não é diferente. Ela faz cada absurdo com essa autoridade que ela diz que ela tem, e essa unção que ela diz que ela recebeu, que até políticos ele elege, né? Então são coisas que estão presentes até o dia de hoje, e que mudaram, em alguns aspectos, dessas fases que o cristianismo representa. Então, é importante ou não? Sabemos aonde está a igreja de Cristo? Sim, para você que quer ser cristão, se autodenomina cristão, você precisa sim enxergar essa igreja como ele quer que você enxergue. E entender e compreender a tua posição dentro dela, inclusive isso, a tua função. Porque tem gente que troca de igreja hoje que nem se troca de roupa, que nem troca-se de marca. Nós já temos um crescimento assustador de pessoas que não têm igreja, que não querem ir exatamente por causa dessa situação horripilante que hoje é o evangelho nas igrejas. Então, assusta, é preocupante, por quê? Porque essas pessoas não vão se salvar por inúmeros fatores, tá? Inclusive esse afastamento, essa ausência ministerial, que talvez eu até me dedique a falar um pouco sobre isso hoje aqui. Então, muita coisa que o pastor eu vou falar, que de repente pode ser até que alcance uma realidade que você está vivendo agora, de achar que você pode servir a Cristo em casa. Enfim, aí me fazem essa pergunta quando o pastor entra no mérito, né? A gente consegue consertar isso, pastor? Não. Tudo isso está acontecendo em torno da igreja hoje, ou do que aconteceu no cristianismo, e é um resultado do que nós estamos passando hoje. Há acerto, há conserto? Não, não tem. Isso vai continuar, vai se agravar, até o momento em que todas as religiões forem proibidas. Porque o anticristo vai ser isso. Ele vai estabelecer a religião do homem, tá? Ou seja, o homem é a religião. Enfim. Mas enquanto nós estivermos, né, em curso, e tendo essa oportunidade de poder nos congregar num lugar como a gente fez hoje aqui, que obviamente isso aqui também é uma instituição, mas eu não considero ela como sendo a residência de Deus, mas um lugar onde a gente se agrupa para desenvolver tarefas que são importantes para o evangelho. Enquanto a gente tiver essa condição, a gente vai levantar a mão e vai falar: Senhor, obrigado, porque muita gente não tem um lugar que ela realmente entre e vai encontrar alguma coisa ali que seja original, que seja legítima, que proceda de Cristo. Tá? Eu só quero dar um recado para você que está me ouvindo aqui. Não existe diferença nenhuma do catolicismo com o protestantismo. É só mudança de gerente. Os ídolos só mudam. Mas todos são financiados pelo mesmo fundo e organizados pelo único poder. Tá bom? Mas vamos seguir aqui o propósito. Primeiro detalhe, essa palavra eclésia que aparece tanto, né, nos discursos, e ela obviamente é uma expressão em grego que foi utilizado pelos evangelhos, posteriormente também pelos apóstolos. Essa tradução, né, do que na verdade seria igreja. Não se trata só disso, de um grupo, de uma comunidade, mas isso, o que é do Senhor e o que pertence exclusivamente a Ele. Quando a gente fala de igreja, a palavra igreja para nós, ela tem um sentido único. É uma instituição, eu digo um organismo. Ela é uma instituição única, exclusiva e fiel a Cristo.
O que pertence ao Senhor não é teu, não é do Estado, não é de ninguém, é dele. Para você poder entender melhor o que eu estou falando, ele inventou, ele comprou, ele pagou e a prerrogativa é dele. Ah, mas não, vamos pegar emprestado. Então aí está o motivo da revolta. Se você for usar o que é dele, use da forma como ele orientou. Se você for fazer alguma coisa diferente do que ele te pediu, nós vamos te denunciar. Então não importa se essa daqui está aqui nessa rua e a outra está do outro lado da calçada. Falou igreja de Cristo, você está debaixo da prerrogativa, você está usando uma coisa que é dele. O entendimento aqui é esse. Entendeu? Essa visão de que cada igreja tem o seu pastor, isso é coisa de macumba e terreiro de macumba. Tá? Isso é coisa de pai de santo, de paróquia. Acho que nem paróquia pode dizer que é isso aí. Cada uma desce um santo diferente, lá uma entidade diferente. A palavra igreja não soa coletivo. Ela é única. O sentido é único. Eu estou falando do que a Bíblia fala, não estou falando do que eu tenho por opinião. Se eu falasse de opinião, é outra coisa. Eu não tenho autoridade para dar evangelho. O que pertence a ele é dele. O que ele pagou é dele. Você está contra isso? Problema é teu. Cuida da tua vida, cuida da tua casa. Não se meta com o que é dele. É o que a gente está falando para todo mundo. Agora entrou para dentro, filhão. Você vai ter que fazer o que ele quer. Começando pelo líder. Entendeu? Agora você vê igrejas sendo tratadas como empresas. Agora mesmo esse problema que deu lá na Bola de Neve, você vê que passa, entendeu? Como é que eu posso chamar isso? Sucessor, essa obrigação de apresentar nova liderança, tudo isso é contratual. Tudo isso daí é estatuto e contrato. Algumas igrejas até mesmo são vistas como patrimônios familiares, que vai passando de pai para filho, de filho. É empresa real. Igreja é outra coisa, irmãos. Então muita coisa que o pastor vou dizer aqui vai contra esses conceitos. Então vamos lá. 1 Coríntios 12, versículo 27. Como nós temos que entender a igreja de Cristo, compreendê-la, vê-la, contemplar a igreja. Ela é uma consequência, como uma extensão da encarnação de Cristo. Ela surge dele e vive por ele. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos ler o texto. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém? Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Eu já vou falar, explicar para os irmãos os textos que eu estou lendo. Colossenses 1, 18 e obviamente quem está trabalhando a identificação da igreja como o corpo de Cristo é o apóstolo Paulo, porque foi esse evangelho que ele ensinou lá, como demais apóstolos para os primeiros cristãos. Vamos lá. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Para que tudo ele tenha preeminência. Bom, qual o entendimento aqui? O corpo de Cristo. Por que a igreja é o corpo? Porque ela está rigidamente limitada a ele. Ela não tem autoridade de comando. Ela existe por causa dele, consequência. E vive por ele, sua extensão. Ela está rigidamente limitada a ele e tudo o que ele pediu.